Saudamos os nossos amigos do canal do Advento com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por você estar conosco mais uma vez. Iremos dar continuidade aos nossos estudos. Se você não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva no canal, curta as nossas publicações e compartilhe com seus amigos, pois isso vai dar mais visibilidade, notoriedade às mensagens que Deus tem nos trazido através deste canal. Antes de nós começarmos, como de costume, eu gostaria de pedir que você curvasse sua fronte para fazermos uma oração. Querido Deus, Pai amado, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é um Deus bom, um Deus forte e porque a sua misericórdia dura para sempre. Estamos vivendo, Senhor, momentos importantes da história desta terra e queremos, Senhor, aprender na Tua Palavra, que é um guia, que é uma lâmpada para os nossos pés. Queremos aprender todas as lições que o Senhor quer nos transmitir para a nossa preparação, para a nossa edificação, para a nossa tranquilidade também. Esteja com todos os nossos irmãos que estão assistindo este vídeo neste momento, suas famílias, em nome e por amor de Jesus. Amém. Queridos, como nós falamos, estamos vivendo um momento único, um momento atípico, diferente. O coronavírus chegou com tudo. É uma epidemia, na verdade uma pandemia que está aí se assolando por todo o mundo. As pessoas estão perplexas, os governantes estão perplexos, tomando medidas fortes e duras. Quem diria que há um tempo atrás, que o mundo iria parar por causa de uma situação como essa? Um mundo que girava freneticamente, o trabalho, a correria, os compromissos. O mundo está parado. Eu estava vendo uma reportagem falando sobre os proprietários de postos de combustíveis. A queda de mais de 50% na quantidade de combustíveis vendidos diariamente, né? Então, eram pessoas que lucravam bastante, que agora, por causa do confinamento, estão reduzindo aí drasticamente os seus lucros. Por outro lado, já vi reportagens também falando sobre o impacto na natureza, por exemplo, que esse confinamento tem um impacto positivo, que tem trazido sobre a natureza. Menos emissão de gases, menos barulho, menos acidentes. Então nós vemos aí uma sociedade que foi impactada, né? O coronavírus chegou realmente para trazer mudanças radicais em toda a sociedade. Como eu falei no vídeo anterior, um espirro que começou lá na China chegou aqui em todas as partes do mundo, causando mudanças radicais. Eu creio que você está acompanhando também as alterações na economia, no comércio, no emprego, as instituições de saúde, como estão se organizando para lidar com toda essa situação, enfim, mudanças radicais. E diante do cenário mundial que nós estamos vendo, é impossível não pararmos e pensarmos que isso tem alguma relação com a profecia bíblica. E nós vamos hoje analisar alguns aspectos importantes para a nossa consideração. Muito bem. Primeiro aspecto, muitas pessoas, muitos estudantes da Bíblia, muitos cristãos, estudantes da profecia, estão atentos a tudo que está acontecendo. Uma coisa me chamou a atenção, estava conversando com minha esposa, e a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 1, verso 9, tudo que foi será, não há nada de novo debaixo do sol. Ou seja, a história se repete. Jesus falou que a história ia se repetir, ele disse que a vinda dele vai ser como nos dias de Noé. Eu estava conversando com minha esposa e lembramos de um aspecto interessante. Antes de Noé entrar na arca e a porta ser fechada, um evento incomum aconteceu. Qual foi? A entrada dos animais na arca. Noé fez a sua última advertência, fez o último apelo ao povo e as pessoas zombaram. O livro Patriarcas e Profetas, eu tenho ele aqui em minhas mãos, diz que Noé foi visto como um fanático, meus amigos. Por quê? Porque aquilo nunca tinha acontecido na terra. Chover. Ele foi visto como um fanático. Agora, o que me chama a atenção, e eu gostaria aqui de
compartilhar com os amigos é a reação daquelas pessoas quando viram algo incomum acontecendo. Algo incomum, que foi a entrada dos animais na arca. Olha o que está escrito aqui na página 59. Diz o seguinte: a arca estava concluída em todas as suas partes, exatamente como Deus determinara, e estava provida de alimento para o homem e os animais. E agora o servo de Deus fez o seu último e solene apelo ao povo. Com um desejo angustioso que as palavras não podem exprimir, solicitou que buscassem refúgio enquanto ainda se poderia achar. De novo rejeitaram suas palavras e levantaram a voz em zombaria e escárnio. Subitamente veio sobre a turba zombadora animais de toda a espécie, os mais ferozes, bem como os mais mansos, foram vistos vindo das montanhas e florestas e encaminhando-se silenciosamente para a arca. Ouviu-se o rumor de um vento impetuoso, e eis que aves estavam a juntar-se de todos os lados, escurecendo o céu pela sua quantidade. E em perfeita ordem passaram para a arca. Os animais obedeciam ao mandado de Deus, enquanto os homens eram desobedientes. Guiados por santos anjos, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. E os animais limpos em porção de 7. Agora preste atenção. Agora preste atenção. Aqui diz: o mundo olhava com admiração e alguns com medo. Foram chamados filósofos para explicarem a singular ocorrência, mas em vão. Era um mistério que eles não podiam penetrar. Mas os homens se haviam tornado tão endurecidos pela sua persistente rejeição da luz, que mesmo esta cena não produziu senão uma impressão momentânea. Ao contemplar a raça condenada, o sol a resplandecer em sua glória e a terra vestida quase em endêmica beleza, baniram seus temores crescentes com divertimento ruidoso e com suas ações de violência pareciam convidar sobre si o castigo da ira de Deus já despertada. Olha que relato, meus amigos. Os animais começaram a entrar na arca. Noé fez o último apelo e as pessoas não ouviram o apelo de Noé. De repente, os animais começam a sair das florestas. O céu começou a ficar escuro, as aves vindo, entrando na arca. Algo incomum estava acontecendo. Mas o coração deles estava tão endurecido que eles rejeitaram o chamado. Eu imagino as crianças que estavam ali. Criança gosta de animais. Quantos pais não receberam o apelo das crianças para entrarem junto na arca? Mas não fizeram. E você sabe o restante da história. Por que estou falando isso? O coronavírus, queridos, é algo incomum. Nós já passamos por várias epidemias. E eu não estou aqui para falar se o coronavírus é letal ou não é. Se ele é letal para todas as faixas etárias, não é essa a questão. Ele é incomum em que aspecto? O mundo inteiro está dando importância para ele. A reação dos governantes, fazendo o mundo parar por causa da epidemia. Isso é incomum. E muitas pessoas, muitos estudantes, muitos cristãos estão vendo o que está acontecendo. E eu garanto para vocês, quando passar essa onda, muitas pessoas vão achar que isso não significava nada. Vão achar que isso não tinha nada a ver com a profecia bíblica. E vão continuar como os antediluvianos, comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, se divertindo nos prazeres da carne, nos prazeres deste mundo. Queridos, o momento que nós estamos vivendo é para reflexão, para refletir. Algo incomum está acontecendo. Será que Deus não quer nos transmitir uma mensagem? Nós sabemos, pela palavra de Deus, pela profecia bíblica, que a partir do ano de 1798 deu início o tempo do fim da história dessa terra. Nós estamos em uma época solene, meus amigos. E o que está acontecendo aqui com o coronavírus precisa da nossa reflexão. Você deve estar em casa, não é só comendo, bebendo, assistindo filme e conversando com os amigos. Você precisa conversar com sua família,
refletir na palavra de Deus, no espírito de profecia, no que a palavra de Deus tem a nos dizer, o que Deus quer nos alertar, para realizar as reformas que são necessárias fazer na tua vida e o reavivamento espiritual que Deus tanto deseja. Então não sejamos como os antediluvianos, que viram algo incomum acontecendo, os animais, e tiveram na conta de nada. Outra coisa interessante que eu gostaria de frisar com os nossos irmãos aqui do canal do Advento. Estava conversando com minha esposa, dando continuidade aqui, o que estava falando, e a gente se lembrou também da Torre de Babel. O que tem a ver a Torre de Babel com o coronavírus? O relato da Torre de Babel está descrito em Gênesis capítulo 11. Você pode ver lá. E Gênesis capítulo 10 diz que Nimrod, que o governo de Nimrod, né, é um dos descendentes aqui de Cã, o filho que foi amaldiçoado por Noé. Em Gênesis 10 diz que o princípio do reino de Nimrod, que foi um poderoso caçador, foi em Babel. Ok? Leia depois Gênesis capítulo 10, verso 8 a 10. Então, Babel foi o início do reino de Nimrod. Nimrod, queridos, foi um dos grandes protótipos aí do anticristo. Um homem que se exalta na posição de Deus. Agora, o livro Patriarcas e Profetas nos fala um pouco sobre Babel. Qual era o objetivo da Torre de Babel? E daqueles homens, os filhos de Babel? Qual era o objetivo deles? E o que tem a ver com os nossos dias hoje? Eu gostaria de ler aqui o que está escrito na página 77 do livro Patriarcas e Profetas e gostaria da sua consideração, da sua reflexão comigo. Olha qual era o objetivo. Aqui diz o seguinte, página 76. É o capítulo 10 do livro Patriarcas e Profetas. Está escrito assim: ali resolveram edificar uma cidade e nela uma torre de altura tão estupenda que havia de torná-la uma maravilha do mundo. Estes empreendimentos destinavam-se a impedir que o povo se espalhasse ao longe em colônias. Deus determinara que os homens se dispersassem pela terra toda, para povoá-la e subjugá-la. Mas estes construtores de Babel resolveram conservar unida a sua comunidade em um corpo. Agora presta atenção. E fundar uma monarquia que finalmente abrangesse a terra inteira. Assim, a sua cidade tornar-se-ia a metrópole de um império universal. Então, um dos objetivos, e talvez o principal da Torre de Babel, queridos, era manter uma comunidade unida em aglomerados. Deus havia dito para as pessoas se espalharem, e eles fizeram uma cidade, um aglomerado, e queriam ali, através daquela construção, formar um império universal. Não somente mundial, universal. Cuja metrópole, a capital, seria Babel. Então, nós vemos que a Torre de Babel foi um empreendimento que afrontava o reino de Deus. Uma informação interessante e complementar sobre a Torre de Babel, eu gostaria de mostrar para vocês o objetivo, uma das características, daquela confederação, daquele aglomerado. Olha o que diz. Os homens de Babel, página 78. Os homens de Babel tinham se decidido a estabelecer um governo que fosse independente de Deus. Então vimos na página 76 que eles queriam fazer um governo universal. E aqui na página 78 diz que eles queriam estabelecer um governo independente de Deus. No governo de Deus, meus irmãos, esse governo é regido por um monarca, o Rei dos Reis. Apocalipse coloca que é Jesus, nosso Senhor. E ele tem a sua lei, a lei de Deus. Todo governo tem uma lei. Em Babel, o projeto inicial de Babel, daqueles filhos rebeldes, era criar um reino universal com sede em Babel. Mais tarde, esse Babel transformou-se em Babilônia. Gênesis capítulo 11 diz que Babel era na terra de Sinear. Daniel capítulo 1, verso 1 diz que Babilônia na terra de Sinear. Babilônia acabou de Nabucodonosor.
e hoje existe Babilônia mística. Babilônia dá continuidade ao projeto de Babel, criar um governo mundial. Um governo, no caso aqui, universal. Deus tem o seu governo, o seu rei e tem a sua lei. Babel é uma confederação em afronta a Deus. Também com o seu rei, que é um protótipo, no caso de Nimrod, e hoje seria o papado, com uma lei também independente de Deus. Aqui dá continuidade dizendo assim, ó: a confederação foi fundada de modo revoltoso. Estabelecido fora um reino para exaltação própria, mas no qual Deus não deveria ter domínio ou honra. Então esse era o propósito de Babel, formar um governo universal. Queridos, quando se fala hoje em governo mundial, hoje nós vemos que os países possuem soberanias. Os Estados Unidos, o Brasil, agora com o presidente Bolsonaro, tem defendido a soberania dos países. Mas essa soberania, queridos, ela não vai existir no governo mundial. É necessário que haja um governo mundial. Todos os países precisam, nessa proposta que começou lá em Babel, e que agora com a nova ordem mundial está em ênfase novamente, é preciso que haja um só governo. Como nós falamos no vídeo anterior, as ditaduras, Venezuela, Coreia do Norte, tudo isso tem que cair. Então é necessário eventos para que sejam derrubadas essas soberanias. Eu estava vendo uma reportagem, e ela está aqui na descrição do vídeo, uma reportagem atual de autoridade norte-americana dizendo da necessidade no coronavírus de um líder mundial para administrar a crise. Então perceba que o governo mundial, da nova ordem mundial, ele vai se estabelecer, mas ele vem precedido por crises. São as crises que devem aparecer para que seja estabelecida uma nova ordem, uma nova forma de governo, para administrar essa situação toda. Então o coronavírus chega para mostrar isso claramente. O caos, queridos, eu não diria necessariamente o caos social. Ainda estamos numa situação difícil, mas não em total caos. Mas o frenesi que existe na sociedade, tudo isso é um caos programado. Programado para quê? Para surgir a necessidade de uma liderança mundial. Como está descrito no link aqui, você pode ver aqui na descrição do vídeo. Então, queridos, aquele projeto de Babel de criar um governo mundial independente de Deus continua. E a etapa final desse projeto é o quê? Derrubar a lei de Deus, de forma que este mundo aqui vire um grande reino de Satanás, cujas pessoas são seus súditos. Mas a palavra de Deus diz que Deus tem um remanescente aqui na terra, que não vai obedecer às leis dos homens, que estão, no caso, seriam e serão movidos por espíritos enganadores. Deus tem um povo que não vai obedecer essas leis. E aí vai surgir uma grande tribulação. O que nós estamos vendo de todo esse, desculpe a palavra, rebuliço mundial, queridos, é a derrubada programada da velha ordem para a existência agora de uma nova ordem. O que começou em Babel, passou por Babilônia, Babilônia caiu, e agora existe a Babilônia mística, descrita em Apocalipse 17 e 18, ela vai se cumprir. E todos, com um só intento, dar o seu poder e autoridade à besta. Então, que Deus possa nos abençoar, que você possa ter refletido na situação, no momento em que nós estamos vivendo. Nós estamos no ponto da virada. Mudanças radicais vão acontecer na sociedade. O mundo não vai ser o mesmo após o coronavírus. Mudanças radicais. E devemos estar preparados. Fortalecer a nossa fé no Senhor. Porque as coisas vão mudar radicalmente, irmãos. Se você observar direitinho, você vai ver, já existem reportagens aqui de templos religiosos que permaneceram abertos em nossos dias e a polícia chegou, prendeu o pastor, prendeu irmãos. É um controle total. O Estado está se agigantando e vai acabar chegando no momento em que vai dominar a liberdade de consciência que toda pessoa tem.
É um novo momento. Um novo momento. Aparentemente para um bem comum, impedir o avanço da epidemia. Mas o que nós vamos observar a partir de agora, queridos, é a destruição das liberdades individuais. As liberdades individuais vão começar a ser, aos poucos, retiradas para estabelecimento de um novo governo. Que Deus possa te abençoar, você e sua família, em nome de Jesus. Amém.